Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês diretamente do estúdio Live Oak em Berkeley, Califórnia. Hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está? Estou em New Orleans esta semana, Priscila, para a reunião do Conselho de Liderança Transformacional, TLC, que foi iniciado por Jack Canfield. E claro, vou me encontrar com algumas pessoas do BNI enquanto estiver aqui. Nossa, que cidade divertida! É uma cidade divertida e um ótimo lugar para comprar arte. Comprei a maior parte das minhas obras de arte em New Orleans. Ah, interessante. Ok. Então, o que você tem para nós hoje? Bem, quero falar um pouco mais sobre o livro que foi lançado recentemente, O Terceiro Paradigma, o livro que eu co-escrevi. E falarei em várias sessões sobre o terceiro paradigma nas próximas semanas. Assim, este último livro, O Terceiro Paradigma, discute como as empresas devem aproveitar o poder dos consumidores que querem ter uma palavra e dizer na cocriação e na melhoria dos produtos e serviços que compram. Então, quero expandir esse conceito aqui neste podcast. Imagine um mundo onde você pode enfrentar os maiores e mais desafiadores problemas com uma abordagem comprovada que leva a um sucesso incomparável. Essa é a premissa e a promessa do livro que coescrevi com a doutora Heidi Gilsto e Dava Phillips, que também é membro do TLC. Vou vê-la esta semana. Você sabe, Priscila, vivemos em uma época de conflitos abrangentes, ceticismo generalizado e ansiedade intensa. A contenção parece generalizada. Um discurso equilibrado é como uma coisa do passado, e os especialistas nos dizem constantemente o que há de errado com a sociedade. Eu sei que já disse isso em podcasts anteriores, mas as pessoas reclamam como se reclamar fosse um evento olímpico. E eu já verifiquei, não é. Ficamos obcecados com os enormes problemas que vemos no mundo. A negatividade parece ser a norma. No entanto, eu realmente acredito que há esperança. Existe uma resposta e ela começa com o foco nas soluções. Quando as pessoas se concentram nos problemas, elas se tornam especialistas de classe mundial em problemas. Mas quando se concentram em soluções, podem tornar-se especialistas de classe mundial na solução. E acreditamos que a solução, em parte, para os enormes desafios de hoje, reside exatamente no terceiro paradigma. Agora, como ponto de referência, um paradigma é uma estrutura ou disciplina filosófica dentro da qual teorias e leis são formuladas. E acreditamos que estamos entrando na era do terceiro paradigma. Então, vamos levá-los numa breve viagem através do que definimos como os três paradigmas. Falei brevemente sobre esses três paradigmas no episódio número 835 e vou entrar em mais detalhes aqui. O primeiro paradigma é a era da competição. Esse paradigma foi formulado no âmbito das leis de produção pelos primeiros pioneiros do pensamento empresarial. Teorias formais de gestão dos anos de 1800, como Frederick Taylor, os Gilbreths, Max Weber, e outros que se concentraram em questões como fluxo de trabalho, eficiência econômica, produtividade do trabalho. Essa foi e era a gestão científica, que curiosamente é o início da teoria empresarial. Realmente não havia muito escrito sobre gestão empresarial e científica. E este era o primeiro paradigma. O primeiro paradigma estava tão focado na produtividade e na competição que não conseguiu levar em conta as necessidades das pessoas no mercado de trabalho. A competição consistia em ganhar algo derrotando seus rivais ou estabelecendo superioridade sobre eles. Isso significava ter um vencedor ou um perdedor. Quero dizer, você pode imaginar viver hoje no modelo competitivo e orientado para a produção? Semanas de trabalho de 60 horas seriam a norma. Haveriam poucos intervalos, se houver. Espera-se que você trabalhe durante grande parte da hora do almoço. Esqueça os regulamentos de segurança, as crianças podem estar trabalhando desde cedo e você sabe, na maioria das nações envolvidas, isso agora parece inconcebível. Mas no final do século XIX e início do século XX era comum em todo o mundo. Portanto,
O segundo paradigma é a era da cooperação. O paradigma evoluiu ao longo do tempo à medida que as pessoas aprenderam que uma abordagem estritamente orientada para a produção não levava em conta a interação das pessoas envolvidas no processo. Esta era consistia em duas ou mais pessoas trabalhando juntas em prol de objetivos comuns. E o foco na atuação conjunta para um propósito comum começou a evoluir no início da década de 1960. Nessa época, o professor de administração do MIT, Douglas McGregor, publicou seu livro inovador, The Human Side of the Enterprise, em 1960, que introduziu os conceitos de teoria X e da teoria Y. E isso é algo que ensino em minha gestão, quando ensinei teoria da gestão da universidade. Esse é o tipo de coisa que falei. Agora, a estrutura de McGregor destaca o papel motivador da satisfação no trabalho e argumenta que as pessoas podem fazer o seu trabalho sem supervisão direta constante. E ele insistiu que as pessoas são um dos ativos mais valiosos que impulsionam o sucesso organizacional. E eu sei que isso é óbvio agora, mas na década de 60, esta era uma nova era. Era uma loucura que as pessoas fossem uma parte importante da produtividade de uma empresa. Portanto, podemos ficar intrigados com isso porque a ideia parece óbvia para nós, mas não era óbvia no início do segundo paradigma. E este foi, de fato, um pensamento de gestão revolucionário na sua época. Agora, na época do segundo paradigma, o consultor de gestão Peter Drucker desenvolveu o processo MBO, Gestão por Objetivos, em tradução literal, onde gestores e colaboradores podiam identificar objetivos comuns e definir as suas áreas de responsabilidade. Tudo isso faz parte da cooperação. As organizações de hoje são muito mais cooperativas. Os antigos métodos de comando e controle foram amplamente substituídos por muito mais abertura e transparência do que tínhamos no primeiro paradigma. Assim, embora o modelo cooperativo ou modelo colaborativo representasse uma enorme melhoria em relação ao modelo estritamente competitivo e orientado para a produção, faltava-lhe ainda todo o potencial da experiência humana. E assim, na década de 1980, John Naisbitt escreveu o seu livro Megatrends, que a humanidade está a caminhar para uma sociedade de alta tecnologia e alto contato, dizendo que quanto mais avançados tecnologicamente nos tornarmos, mais importante é tornarmos-nos altamente conectados com as pessoas. Agora, o que muita gente não sabe é que li este livro no início dos anos 80. Esta foi a gênese do meu pensamento sobre o BNI e como reunir um grupo de pessoas para trabalharem em conjunto, para um objetivo comum de aumentar as referências num processo estruturado. Em parte, a semente disso veio de ter lido Megatrends e John Naisbitt, e é uma das razões pelas quais consegui que John contribuísse para um livro que fiz, chamado Masters of Networking, porque ele realmente era a pessoa que me fez começar a pensar sobre o poder de unir as pessoas. E isso foi vários anos antes de eu começar o BNI, reunindo pessoas para fazer networking de forma eficaz em um relacionamento profissional. Agora, é muito importante notar que esta transição de um paradigma para o outro não acontece da noite para o dia. Ele emerge evoluindo ao longo do tempo. Então, vamos agora para o terceiro paradigma, que é o assunto do livro. O terceiro paradigma é a era da cocriação. Agora, este conceito começa onde a cooperação termina. A diferença entre cooperação e cocriação é a diferença entre trabalhar em conjunto e criar em conjunto. Você pode colaborar em um projeto, mas cocria produtos e serviços. A cocriação é um passo significativo além da cooperação. Trata-se de reunir diferentes partes para realmente produzir, melhorar ou personalizar um produto ou serviço. Embora alguns estudiosos tenham reconhecido a teoria da cocriação no final do século XX, foi realmente no século XXI que a internet trouxe o conceito para o primeiro plano. O crowdsourcing tornou-se uma ferramenta crítica para o engajamento. O Waze, aplicativos como o Waze, a aplicação de navegação usado por milhões de pessoas, são um bom exemplo desse conceito. A ampla aplicação da tecnologia digital tornou o empoderamento do cliente uma necessidade. Assim, a sociedade está passando rapidamente de uma cultura
de consumo passiva para uma cultura de consumo mais participativa. A cocriação desempenha um papel fundamental neste contexto, uma vez que os consumidores de hoje querem ter uma palavra a dizer na criação de novos produtos e serviços, ou na melhoria dos existentes. Em um artigo do início dos anos 2000, a Harvard Business Review fala sobre cooptar e competência do cliente e como o cliente está fazendo a transição de uma audiência passiva para um apresentador mais ativo, tornando-se co-criadores e também consumidores de valor. E nesta era da cocriação, e acho que o BNI foi uma das organizações líderes em cocriação, porque em 1986 formei o Conselho Consultivo, composto por membros do BNI, criando assim cada política que existia nesta organização. E eles criaram a política ou aprovaram as políticas que existiam. E criaram muitas delas. Eles alteraram muitas dessas políticas. E assim o BNI tem sido desde o seu início líder em cocriação. E acredito que na era da cocriação, os consumidores querem trabalhar em conjunto com as suas marcas favoritas para garantir que os produtos e serviços sejam adaptados às suas necessidades. Além disso, muitos querem ter certeza de que existe uma causa social relacionada à marca. E para quem não sabe, no BNI nós temos uma fundação. Tentaremos falar sobre a fundação rapidinho. A Fundação BNI apoia crianças na educação. Se você fizer uma pesquisa no BNI Podcast, entre aspas, ponha lá Fundação BNI, você encontrará muitos podcasts que foram feitos ao longo dos anos, incluindo vários da minha falecida esposa, que foi cofundadora da Fundação BNI comigo. E o BNI tem uma causa social. E a nossa causa social são as crianças e a educação através da Fundação BNI. Assim, as organizações envolvem-se na cocriação porque desejam aumentar os retornos para os stakeholders e também aumentar o valor da empresa através da inovação. E Priscila, é disso que trata este livro. Trata-se do terceiro paradigma ou cocriação. E como mencionei em um episódio anterior, onde falei sobre o livro, no episódio 835, entrevistamos 4.000 pessoas e o livro realmente fala extensivamente sobre o que funciona com a cocriação e o que não funciona com a cocriação. E você não precisa ser uma grande empresa para empregar os conceitos de cocriação. Você pode ser uma pequena empresa e começar a usar o poder da cocriação no século XXI. E por isso convido todos os meus ouvintes a dar uma olhada no meu livro, O Terceiro Paradigma, que está na Amazon e nas livrarias. E se você conseguir uma cópia, poderia deixar um comentário. As resenhas realmente ajudam a promover os livros e esse livro certamente menciona o BNI várias vezes. E é uma ótima divulgação para a nossa organização. Bem, essa é a minha mensagem hoje, Priscila. Ótimo, é tão fascinante. Obrigada, Ivan. Terminamos. Você tem mais alguma coisa para adicionar? Se você tiver alguma dúvida, eu tenho muito mais a acrescentar, mas é tudo que eu tenho por hoje. Ótimo, isso é tudo para essa semana. Esse podcast é patrocinado por www.meisneraudioprograms.com e esses programas de áudio fornecerão a vocês as ferramentas e inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência dentro do BNI. Então confira o ótimo material que está disponível para você em www.meisneraudioprograms.com e use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado, tá? Todos os rendimentos vão para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Obrigada!